Bom dia, alunos do nono ano A, espero que todos estejam bem. Estou voltando aqui para a gente finalizar o nosso capítulo 8, Conjunto dos Números Reais, que agora nós vamos trabalhar da página 405 a 412. O conjunto dos números reais. No módulo 2 dessa nossa apostila, você conheceu o conjunto dos números reais, obtido pela união dos números racionais e dos números irracionais. Matematicamente, podemos usar a seguinte representação: conjunto dos racionais, união com o conjunto dos irracionais, resulta no conjunto dos reais. O símbolo U, esse aqui, na teoria dos conjuntos, indica o quê? União. Então, isso está indicando união entre dois conjuntos. Isto é, os elementos de um conjunto união são elementos de um ou de outro conjunto. Assim, um conjunto real ou é racional ou irracional. Entretanto, nenhum número pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Por isso dizemos que não há elementos comuns entre os dois conjuntos, ou seja, conjunto dos racionais e conjunto dos irracionais são conjuntos disjuntos, diferentes. Em matemática, essa afirmação é representada por conjunto dos irracionais, intersecção com o conjunto dos irracionais, resulta num conjunto que? Vazio. Esse símbolo aqui, na teoria dos conjuntos, indica intersecção entre dois conjuntos. Ou seja, o conjunto intersecção possui elementos comuns aos conjuntos dados. Já vimos também que no conjunto dos naturais e no conjunto dos inteiros são subconjunto dos racionais. Como o conjunto dos racionais é um subconjunto dos reais, então os naturais, os inteiros relativos são subconjunto dos reais. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem tudo que eu acabei de ler para vocês, tá? Eu acho que assim fica bem mais fácil para vocês entenderem. Sejam os conjuntos A, 1, 2 e 3 e B, 3, 4 e 5. A união entre A e B é representada por A, união com B. O nome já diz, união. Nós vamos pegar esses dois conjuntos e vamos unir, formando um único conjunto, que ficou 1, 2, 3, 4 e 5. Peguei os elementos do conjunto A, peguei os elementos do conjunto B, uni todos eles para que eles formassem um único conjunto. E aí ficou A união com B. Sejam os conjuntos A, 1, 2 e 3, B, 2, 3, 4 e 5. A intersecção entre A e B é representada por A intersecção com B. Intersecção são só os números que estão repetindo nos dois conjuntos. No caso aqui, quem que é os números que estão repetindo no conjunto A e no conjunto B? Ó, o 2, que está aqui, e o 3, que está aqui. Então, a intersecção com B é quem? 2 e 3. Notação científica. Bom, pessoal, notação científica nós aprendemos lá no caderno 4, no 8º ano, onde você aprendeu a representar um número em notação científica. A notação científica refere-se à representação de um número na forma de produto, em que o primeiro fator é um número maior
ou igual a 1 e menor de 10. E o segundo fator é uma potenciação de base 10, com expoente positivo ou negativo. Eu dei dois exemplos, um com expoente positivo e um com expoente negativo. Por exemplo, isso aqui, 1,284 vezes 10 elevado a 2. Isso aqui é uma notação científica, aonde o primeiro fator aqui é 1, certo? E ele só pode ser ele pode ser 1 ou igual a 1 e menor que 10. Nunca pode ser maior que 10 aqui. Ou, um outro exemplo, 2,6 vezes 10 elevado a menos 5. Este 2,6, ele é um número decimal. Por isso que esse expoente vai ficar o quê? Negativo. E aqui eu mostro quando o expoente é positivo e quando o expoente fica negativo. E dei como exemplo este número aqui. Eu quero transformar esse número em uma notação científica. Eu vou pegar a parte inteira, que é quem? 65. Ficaria 65 vezes 10 elevado a 6. Porém, 65 é maior do que 10, então não pode. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse 65 e vou ter que pôr uma vírgula. Se era 10 elevado a 7, 10 elevado a 6, passou a ser o quê? 10 elevado a 7. Peguei esse número decimal e vou transformar numa notação científica. A parte inteira não é 134, é maior do que 10. Eu não posso pôr nem 13,4, porque 13 vai ser o quê? Maior do que 10. Então, eu vou ter que pegar 1,34. 10 elevado a quem? 1, 2, 3, 4, 5, uma casa depois da vírgula, 6. Então, 10 elevado a menos 6. Por que ele ficou negativo? Porque isso aqui é um número decimal. Sintetizando o conjunto dos números reais. Resumindo, os números reais, eles englobam quais números? Os números naturais, que a gente sabe que é formado por 0, 2, 4, 6, 8, ou 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números inteiros relativos, que a gente sabe que é formado pelos números negativos e os números positivos inteiros. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Os números racionais, que ele é formado por dízimas exatas, quer dizer, decimais exatos, 0,25, dízimas infinitas e periódicas, exemplo, 0,666. Isso aqui é uma dízima infinita e ela é periódica, porque repete sempre o mesmo número. Ou menos 2, 13, 13, 13. Também são dízimas infinitas e também são periódicas, porque repete sempre o mesmo número depois da vírgula. Os números representados em notação científica então, aqui também entra os números representados em quê? Notação científica, que eu expliquei aqui para vocês, tá? Depois nós temos os números irracionais. Os números irracionais, eles são representados na forma de radical, que é uma raiz, ou na forma de expoente fracionário, se desejarmos o valor exato. Por exemplo, 2 é igual a 2 elevado a 1 meio. Poderia ter raiz de 2 é igual a 2 elevado a 1 meio. Representados na forma de dízima infinita não periódica, que pode ser ou não o resultado de uma raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é igual a 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5. Isso aqui é uma dízima infinita não periódica. Por quê? Porque os números depois da vírgula não se repetem.
Outro exemplo, 0,1211211. Também é uma dízima infinita, não periódica. Por quê? Porque os números depois da vírgula também não se repetem. Ou, outro exemplo, 0,0100110000. Também é uma dízima infinita e não periódica, porque os números depois da vírgula também não se repetem. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, mas qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou lá no nosso canal de dúvidas. Eu deixei alguns exercícios da apostila para vocês fazerem. Em breve estou vindo com essa correção desses exercícios. Também deixei uma videoaula de YouTube de referência para vocês, tá? Então, até a nossa próxima videoaula com a correção dos exercícios. Espero que todos estejam bem, um bom dia e até mais.